É o que ninguém te contou sobre a obesidade. Hoje eu não vou focar tanto na questão nutricional, mas vou focar muito na questão emocional, que está no nosso inconsciente, tá? Então, nosso tema de hoje é isso. E como combinado na nossa última live, conforme forem virando chaves, caindo aí fichas, ensinamentos, aprendizados, vocês podem colocar aqui para mim uma chavinha, tá? Uma chavinha para eu entender que estão virando chaves, para eu entender que está fazendo sentido com a vida de vocês. Combinado? Então, para a gente começar, né, muitas coisas que eu vou falar aqui podem estar numa camada mais consciente de vocês e outras nem tanto. São coisas que muito dificilmente a gente consegue identificar numa consulta nutricional. Né? Então, o que eu vou falar aqui serve como algo que vocês devem pensar a respeito ou procurar ajuda profissional para fazer uso de ferramentas específicas, exercícios específicos de tirar do nosso inconsciente, tá? A nossa memória lá do 0 aos 9 anos aproximadamente. E se vocês pararem para pensar, são poucas coisas que a gente se lembra da nossa infância, né? Às vezes fatos mais marcantes, né? Mas não é comum as pessoas lembrarem de tudo, não. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, o porquê de eu escolher esse tema de hoje? Porque a gente sabe às vezes o que é para comer, ou a gente sabe o que não deve comer, na é verdade? Todo mundo sabe que não deve ficar comendo lanche, que não deve ficar comendo pizza, que tem que diminuir o consumo de doce. E a gente não vai no nutricionista para escutar isso, não é verdade? Então, por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue, de fato, diminuir o doce? Por que a gente não consegue falar não para um lanche ou para uma pizza? Por que a gente não consegue resistir? Tá? É sobre isso que eu vou falar hoje. As origens do porquê essa dificuldade, tá? Que está tudo no inconsciente. E se a gente não tratar, se esse inimigo, né, não for conhecido, é muito difícil. Eu costumo brincar com meus pacientes que o processo de emagrecimento, ele é como se fosse uma travessia no mar aberto. Se você não souber a distância, se você não souber a correnteza, se você não souber o quanto você aguenta nadar ali naquele mar, você ficar se jogando e tentando desbravar ele sozinho, a chance de você se frustrar e de isso abalar a sua estrutura emocional é muito grande. E o emagrecimento, eu vejo isso, as pessoas se jogando nesse mar, tentando emagrecer sozinhas, sem olhar para o que essa gordura está querendo dizer, sem olhar para esse resultado, porque a gordura é resultado. A gordura é resultado dos seus pensamentos, resultado dos seus sentimentos, é resultado das suas crenças que você instalou lá na infância. Você está colhendo o que foi inserido lá, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que nós precisamos conhecer esse inimigo. Nós precisamos identificar para poder escolher, peraí, não, então é isso que eu vou enfrentar, o que eu preciso para enfrentar isso? Será que eu vou precisar de um barco? Será que eu vou precisar de uma lancha para atravessar? E talvez algumas pessoas precisem de um barco, outras precisem de uma lancha e tá tudo bem. Nosso ponto de partida, inclusive fiz um post hoje sobre isso, pontos de partida diferentes. Você precisa conhecer o seu. Até aqui, pessoal, fazendo sentido? Então, conhecer o nosso inimigo, tá? Para poder tomar as melhores estratégias. E aí, o que eu fiz? Eu separei essas simbologias mentais que eu encontro nos meus pacientes no consultório em 3 tipos, tá? Uma simbologia emocional, ela legal, muito, sim, maravilha, muito bom. Então, uma simbologia para esse ganho de peso, né, para esse comportamento de compulsão, para essa dificuldade em ter hábitos saudáveis, em falar não para alguns alimentos, está associada à nossa camada de proteção. Literalmente, gordura tem esse significado, camada protetora.
E aí, o que eu observo nas ferramentas que eu faço no consultório, que são exercícios específicos, tá? Para a identificação dessas camadas. Que existem camadas externas, e eu vou dar exemplos, e camadas internas. Nessas camadas externas, olha só que louco que é a mente humana, que louco que é o corpo. Existem muitos casos ao mundo que há um tempo atrás eu não conhecia, de mulheres que na sua vivência de infância, tá? Tô focando nas mulheres, mas pode não ser só mulheres. Mas que mulheres que no seu período de infância sofreram algum assédio, sofreram algum tipo de abuso. E aí a gordura vem como uma máscara de proteção, como uma forma de essa mulher não atrair o olhar masculino, como uma forma de não, então eu vou evitar com que ele olhe para mim, com que os homens olhem para mim. Olha isso, que louco. Tá? Então essa seria uma primeira possibilidade, tá? Pode ser também, em alguns casos também não é incomum, quando o relacionamento não está bom entre o casal e a mulher não quer ter um vínculo amoroso, ela engorda para não ser desejada, tá? Então, esses dois exemplos que eu estou dando estão na camada inconsciente, não é algo racional. E é para ficar bem claro, gente, o que é isso, porque a gente não pode banalizar a dor. Existem coisas, um exemplo, eu tenho um medo de barata que não é racional. Eu sei que ela não me oferece nenhum risco de vida, mas para mim, ela é um bicho que eu não tenho coragem de enfrentar. É algo que uma proporção de medo vai além do meu racional. Isso é um exemplo clássico do como as coisas marcam de forma profunda a nossa vida e elas fogem do hemisfério racional. Tá? Tudo bem? Deu para entender aqui? Tá, muito forte isso. Então, eu dei um exemplo de mulheres que sofreram essas vivências tristes de infância e aí tem essa camada de gordura como camada protetora. E isso, gente, é um mundo muito mais comum do que a maioria imagina. Muito mais comum, infelizmente. Pode ser uma camada de proteção interna também, não só do outro. Em que sentido? Muitas vezes, quando eu tenho muita dificuldade em lidar com as minhas dores emocionais, frustração, mágoa, julgamento. Essa dor, como exemplo da barata que eu dei, é tão forte para aquela pessoa que ela se enxerga como muito frágil. E como muito frágil, somado às coisas que ela escutou lá na infância dela, de que precisa ser forte, de que precisa comer para ficar forte, o corpo entende que ela precisa ser forte, e forte literalmente assim, estrutura forte. Entendem? Que você precisa estar grande para ser forte. E aí o corpo tem dificuldade em ser pequenininho, magrinho e frágil, porque para essa pessoa estar muito magra significa fraqueza. E essa pessoa é o tipo de pessoa que quando emagrece, depois volta a engordar. E não entende por que o comportamento dela volta a um padrão antigo. Porque naquele ponto ali, ela não se sente segura. Tá? Então, esse é um outro exemplo que é comum acontecer. Pessoal, vocês estão entendendo? Vão dando joinha aí pra mim, se tá claro. Outra possível interpretação para essa busca de proteção interna. Quando eu como para evitar de mim mesma de algo que eu imagino que eu possa fazer. Como, por exemplo, tá, legal, vocês estão acompanhando, maravilha. Como, por exemplo, uma traição. Então, muitos casos de muitas mulheres, e isso também acontece com os homens, quando eles se casam, eles associam que não podem estar tão... Como poderia ser a palavra aqui que eu posso usar? Não podem ser tão atraentes mais para preservar aquele relacionamento.
tá? Então, pode ser que no passado a pessoa tenha acontecido alguma coisa em que ela faz esse comportamento, ou, né, por questões religiosas, ela sinta medo de fazer e ela se mesmo boicota, se mesmo sabota, não ficando atraente para as outras pessoas. E tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, são casos dos pacientes. E parece muito louco, mas isso é real. E a gente só percebe, só se dá conta disso quando a gente para de fato para olhar para dentro. Quando a gente para de fato para olhar para a história. E aí, imagine só, o quanto isso bloqueia uma pessoa a estar naquele resultado, naquele corpo, se ela acredita que ali tem uma perda muito importante que ela vai ter. Porque é para ser somente ganho, é para me sentir bem, autoestima. Se houverem perdas emocionais importantes, é muito provável que essa pessoa se sabote. É muito provável que ela fuja daquele resultado. Tá? E é claro que tem também a proteção interna do ser humano natural, que ele quer ser aceito. Então, quando ele tem uma família toda com estrutura ali de obesidade, hábitos ruins, para ela precisa pertencer e ser aceita pela família. Então, ela emagrecer sozinha foge do contexto dela de ser aceito, foge do contexto de pertencer à tribo. Nós geralmente convivemos com pessoas semelhantes a nós. E geralmente quem é muito diferente é o quê? Excluído, não é assim? Tá? Isso na constelação familiar, para quem conhece um pouco do assunto, pode ser visto como lealdade ao sistema. Quando você quer algo diferente para você, mas a sua família é toda daquele jeito e você tem dificuldade em fazer um movimento diferente da sua família para ser aceito ou para não ser aceito. Tá? Então essa é uma outra possibilidade aí do nosso inconsciente. Segunda possibilidade, ganhar peso é literalmente o quê? Ganhar espaço, tá? E olha só que louco que é essa analogia também muito comum, tá? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi esses dias. E aí talvez as mulheres que são mães aí, recentemente mães, elas têm muito pouco tempo, se identifiquem com esse cenário. Elas têm muito pouco tempo para elas, né? Porque o tempo todo fica dedicado ao bebê. Pode ser quem tem aí uma rotina muito corrida também se identifique nesse exemplo, tá? Quem está trabalhando demais, não tem tempo para fazer nada do que gostaria, sente uma necessidade muito grande de liberdade. Muito grande. E aí, quando eu não percebo o que realmente eu estou sentindo, que a minha necessidade é buscar liberdade, no momento de comer, eu transfiro essa necessidade para a comida. Com pensamentos como, por exemplo, quer saber? Eu vou comer. Eu vou comer e ninguém manda aqui. Vou comer mesmo e vou comer o quanto eu quiser, vou comer o que eu quiser. Geralmente, esse desejo de liberdade vem dessa maneira. E aí essa pessoa, ela sabe que tá errado, só que ela vem com esse discurso já pronto. Porque ela não quer ali naquele momento seguir regras. Isso também pode acontecer para quem teve vivências de infância de pais muito rigorosos, tá? De mães e pais controladores, que ficavam o tempo todo controlando o que você deveria ou não fazer. E aí essa vontade de comer vem como um grito de liberdade, tá? Vem com essa fala. Quem aí tem essa fala? Quer saber? Eu vou comer mesmo. Vou comer o que eu quiser hoje. Eu vou comer quanto eu quiser, quanto que eu quiser. E aí depois a pessoa come, mas depois ela não fica tão bem resolvida porque aquilo não supriu a liberdade dela. É uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. Isso é muito comum no cenário das mães, mas de quem está trabalhando muito também. Às vezes foi um dia que você fez um monte de coisa para cumprir. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Elaine. Que você foi um dia que você teve que cumprir um monte de tarefas lá do seu chefe, um monte de coisa que às vezes você não concorda. E aí chega a noite e você tá com esse discurso, quero comer o quanto eu quiser, quer saber? Né?
Então, esse exemplo é quando você está comendo a sua liberdade, a busca da liberdade. E também, um outro exemplo comum dessa busca de espaço, né? A busca de espaço literalmente dentro da sua família, dentro da sua casa, é quando você não se sente ouvida, quando você não se sente compreendida, quando você sente que você não tem voz na sua casa, quando você sente que sua opinião não é importante, não é relevante. Talvez na sua família você tenha pessoas muito imponentes, talvez venha de uma cultura de família um pouco mais machista, tá? Então essa busca literalmente de espaço, muitas vezes vem nessa simbologia, tá? Literalmente poder que as pessoas te notem, que as pessoas te olhem. Só que não é exatamente a maneira que você quer ser olhado. Não é exatamente a maneira que você quer ser escutado. Mas você quer se fazer ser notado. Então, essa é uma simbologia comumente no consultório. Terceira analogia, que acho que talvez seja mais familiar para muita gente aqui, que é o preencher o vazio. Então, quando eu estou comendo de forma compulsiva, quando eu estou bebendo de forma compulsiva, quando eu sei que eu estou comendo a mais do que eu preciso, que eu estou passando do ponto, que eu tenho dificuldade em parar, o que isso pode significar também? Esse preencher o vazio, tá? E que vazio que é esse? Pode ser o vazio de uma área da sua vida, que está esquecida, que está deixada de lado, de repente pilar profissional, que você não sente satisfeito. Talvez você esteja sem nenhum tipo de relacionamento e você sinta um vazio do seu relacionamento. Talvez você sinta vazio de alguém que você perdeu, alguém que partiu, tá? Talvez você sinta um vazio de pai e mãe, carências de pai e mãe, que na infância foi roubada, ou porque seus pais estavam trabalhando muito, ou porque eles não demonstravam carinho e afeto. E aí você aprendeu a quê? Fazer o que com esse sentimento? Comer. Tá? E a gente é ensinado muitas vezes, né? A criança tá chorando, vai lá e soca uma mamadeira nela, soca um biscoito. E aí você aprende a gerenciar suas emoções com a comida. Oi, Pri! Então, esse preencher o vazio, ele é muito complexo porque ele pode se expressar de várias maneiras. Pode ser o vazio da família, que você não sente preenchida pela família. E outro caso, que frequentemente a gente identifica lá no consultório com essas ferramentas, com esses exercícios VAS, que eu comentei no começo aqui, é quando na infância nós tivemos privações importantes, privações relacionadas à escassez. Então foi uma infância difícil, você não podia comer o que você queria, não tinha condição financeira de ter as oportunidades de comer as coisas que você queria. Então quando houve escassez, tá? Muito possivelmente na fase adulta, tá? Você venha a buscar isso como uma forma de assim, quer saber? Agora eu posso comprar o que eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser. E aí, quando você tiver em ocasiões sociais, talvez você sinta muita dificuldade em falar não para a comida. Talvez quando você faça alguma festa, um jantar na sua casa, você perceba o quanto você exagera na quantidade de comida. Talvez quando você esteja em um ambiente em que você não precisa pagar pela comida, um casamento, uma festa, você sinta muita dificuldade em parar a quantidade de comida. Porque lá no seu passado houve esse gatilho muito forte de escassez. E o que você tenta suprir até hoje é aquele passado. Vocês estão entendendo o quanto é complexo o negócio? O como para o nutricionista é até injusto, não sei,
querer exigir do paciente aquela mudança só por uma orientação? Para fechar as calorias ou porque é carbo e proteína? Quando a gente não trata esses inimigos, os pensamentos e as emoções, elas continuam se conectando. Então, toda vez que eu entro em contato com o meu sentimento de dor lá da infância, de escassez, é como se ele fosse vivido agora. É como se ele fosse vivido agora e ele não é racional. É o exemplo da barata que eu falei para vocês. Ele não é racional. E não é por isso que ele não é pequeno. E geralmente, quando ele vem de infância, ele é muito mais forte, porque quando a gente é criança, a gente não tem discernimento de compreender algumas coisas, de questionar algumas verdades, algumas crenças. A gente simplesmente acredita naquele ponto. E aí, se você não olhar para isso, se você não reconhecer o seu inimigo, se você não colocar luz nele, você não sabe o que você está enfrentando. E aí você vai cair ou na obesidade, ou você vai cair no efeito sanfona, ou você vai cair na compulsão. Porque os fatores que te levam àquele resultado não foram tratados. Entendem? Então eu dei os exemplos aqui mais comuns do consultório, que eu costumo identificar com meus pacientes. Tá? Não na consulta nutricional, tá? Porque numa consulta nutricional não dá para fazer isso. É muito mais complexo do que isso. Tá? Então, diante de todos os pilares, algumas possibilidades que eu trouxe hoje para vocês, a fome de vocês é de quê? É alguma coisa relacionada à sua infância? É ganhar espaço? O que faz mais sentido para vocês? É uma proteção de algum passado? Deixa eu ver comentário. Tudo que você disse aqui cabe também nas pessoas magras. Sim, com certeza. Compulsão alimentar, com certeza. Tá? Faz todo sentido, sim. Faz todo sentido. Então, pessoal, é muito importante nesse processo de cura, né? Você não banalizar a dor. Porque quem passa por ela sabe o quanto é duro, tá? E pra gente tentar falar assim, mas é só uma baratinha. Tentar banalizar não resolve, tá? E percebam dentro do seu discurso interno qual é o tipo de diálogo que você faz pra você mesma. Porque muitas vezes, quando você tá em um desses casos que eu te mostrei, a sua postura geralmente é de vítima. O seu discurso geralmente é de vítima. Meu metabolismo, mas eu faço de tudo e não tenho resultado. Mas eu como tudo certinho, por que eu não tenho resultado e minha fulana tal come? Esse discurso vai ser muito comum. Preencher vazios, né, Tata? Obrigada, Moraes. Muito obrigada. A fome às vezes é uma forma de aliviar a pressão. Sim, é o pedido de liberdade. Com certeza. E aí, se você não corrigir o seu estilo de vida, você vai continuar comendo liberdade. Vai continuar sendo uma válvula de escape. Você vai continuar com os mesmos problemas. Então, o que eu quero que vocês tirem de conclusão de hoje, conclusão não, de pensamento, de refletir, parar um minuto para refletir. Quantos aqui já tiveram uma meditação, algum momento de introspecção, de se questionar? De onde vem essa fome? Tá? Não menospreze a dor. E todas as respostas estão na nossa história. Tá? É por isso que eu gosto muito de estudar inteligência emocional. Porque nós temos as respostas. Não é ninguém que tem, é a gente. A gente só precisa saber encontrá-la. Só precisa saber encontrá-la. Então, primeiro passo, consciência. Muitas vezes o segundo passo tem que ser
a gratidão. Porque aquela dor, aquela vivência que você teve no passado, ela é importante para algo na sua vida. Ela tem um porquê. Talvez é essa vivência que vai te tornar uma pessoa forte. E enquanto você não aceitar ficar no discurso de vítima, isso não vai acontecer. Tá? Então, muitas vezes a gratidão e o auto-perdão são etapas secundárias importantes. Tá? Entendam que depois disso vem a mudança de comportamento. Só depois disso. Então, se vocês começarem a prestar atenção no que vocês pensam e no que vocês sentem, vai começar a fazer um pouco mais de sentido. E se precisarem, busquem ajuda. Tem ajuda profissional, tanto de coach, que vai mexer muito com isso, tem ajuda psicológica, tem hipnose, tem muitas possibilidades. Tem um documentário e um livro que eu indico muito, que é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Tem um documentário, se eu não me engano, no YouTube, que fala muito disso. Eu estudo bastante as coisas dela. E tem o livro dela que é maravilhoso, eu já li 2 vezes o livro. Então, quem quiser, é uma dica bem legal. Na minha bio também tem um link, pessoal, que eu coloquei lá 3 crenças do fracasso. Para quem está assistindo hoje aqui essa live, vai fazer muito mais sentido quando você assistir essas 3 crenças do fracasso. Quem puder, dá depois uma checada lá, tá? Assistam que vai fazer mais sentido. Bom, e quem fez sentido, quem gostou dessa live, compartilha com mais pessoas. Vamos sempre ajudar a crescer e contribuir. Eu acho que é esse significado de prosperidade. A gente cresce e compartilha, cresce e compartilha. Então, quem puder me ajudar, compartilha com mais pessoas. Ó, tá virando chavinha. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. Eu espero de verdade ter contribuído um pouquinho mais hoje. Terão outras lives bem legais na sequência desses raciocínios que nós começamos a fazer. Tá? Espero ter contribuído. Quero desejar a todo mundo uma boa noite. E até a breve.